Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa jornada fascinante, a de se tornar quem realmente somos. E para isso, vamos usar as ideias incríveis do psicólogo Carl Jung como nosso guia. A ideia aqui é entender como o nosso desenvolvimento pessoal é, na verdade, uma aventura para a vida toda. E para começar, vamos direto para uma pergunta que, olha, muita gente se faz. Será que a nossa personalidade é uma coisa que se fecha, que fica pronta e acabada lá na infância? A crença mais comum é que sim, né? A gente ouve muito por aí que o nosso desenvolvimento tem um ponto final. Chega em uma certa idade e pronto, é isso. Aquela pessoa é quem vai ser pro resto da vida. Fim da história. Só que o Carl Jung tinha uma visão completamente diferente. Para ele, desenvolvimento pessoal não era uma corrida com linha de chegada. Era, na verdade, uma jornada contínua que acompanha a gente por toda a vida. E para entender bem essa ideia, Jung nos convida a imaginar a vida como uma grande escalada. Sabe? Uma subida constante, na montanha do nosso próprio eu, do autoconhecimento. E essa filosofia de Jung mostra justamente isso, que o desenvolvimento nunca para. É como uma árvore que passa por várias estações, sabe? Cada fase da vida, da juventude até a maturidade, traz seus próprios desafios e aprendizados. Adultos continuam mudando, amadurecendo, e a porta para o crescimento interior, ela está sempre aberta. Tá legal, mas se a gente está escalando essa montanha, qual é o topo? Qual é o grande objetivo dessa jornada toda? Bom, a resposta para isso está num conceito central de Jung, a individuação. Individuação parece uma palavra complicada, mas a ideia é bem simples na verdade. É o processo de se tornar quem se é de verdade, na sua essência. É sobre integrar tudo o que a gente é, o que a gente conhece e, mais importante, o que a gente não conhece sobre nós, para se tornar uma pessoa mais inteira, mais completa. Para facilitar, vamos usar uma metáfora que o próprio Jung com certeza ia gostar. Pensa assim, existe uma cidade inteira dentro de cada um de nós. Nessa nossa cidade interior, tem aqueles lugares bem iluminados, sabe? As praças, as avenidas. São as partes de nós que a gente conhece e mostra para o mundo. Mas também existem áreas escondidas, becos escuros, porões, que guardam nossos medos, sentimentos reprimidos e até talentos que a gente nem sabia que tinha. O processo de individuação é exatamente isso: criar coragem para explorar a cidade inteira. Ou, de outro jeito, é como se a gente estivesse montando o nosso próprio quebra-cabeça. Cada pecinha, seja ela clara ou escura, é absolutamente fundamental para formar a imagem completa, a imagem autêntica de quem somos. Agora, essa jornada de autoconhecimento tem um momento que é crucial. Um ponto de virada, de grande transformação, que geralmente acontece ali na meia-idade. Jung via a vida como um livro. E como em muitos livros bons, a história dá uma grande virada bem no meio. A primeira metade é bem diferente da segunda. E essa divisão é muito clara. Na primeira metade da vida, o nosso foco costuma ser externo. Construir carreira, ganhar dinheiro, ter um status social. Já na segunda metade, o foco vira para dentro. O objetivo muda. Passa a ser encontrar um sentido mais profundo, e as preocupações se voltam para a autenticidade, para um propósito de vida. É exatamente nessa fase que aquela grande pergunta aparece com força total. Depois de construir todo mundo lá fora, a pessoa começa a se perguntar: ok, mas quem sou eu de verdade? Então, a história da vida se desenrola meio que em capítulos, né? O primeiro é sobre construir o mundo lá fora. O ponto médio, o meio do livro, é sobre questionar tudo isso. E o próximo capítulo, bem, ele é sobre se transformar a partir de dentro. Então, no fim das contas, o ponto crucial é que a nossa história está sempre sendo escrita. Ela está em andamento. Nunca existe um ponto final, definitivo. Resumindo tudo isso de forma bem simples, a ideia central é essa. O desenvolvimento humano é um processo contínuo, para a vida toda. O grande objetivo é a individuação, ou seja, se tornar o seu eu verdadeiro e completo. E a meia-idade, longe de ser uma crise, é na verdade uma oportunidade de ouro para um crescimento interior gigantesco. Como o próprio Jung disse, com as palavras dele, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Uma frase poderosa, né? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para refletir. Se a vida é esse livro que ainda está sendo escrito, o que será que o próximo capítulo da história reserva para cada um de nós?